Vamos embora para a terceira questão. Isso aí, certa substância radioativa de massa M0, no instante t igual a zero, se desintegra, perde massa ao longo do tempo. Em cada instante t maior que zero, em segundos, a massa da substância restante é dada por m de t é igual a m0, que multiplica 3 elevado a menos t. O tempo transcorrido em segundos para que a massa desintegrada da substância seja 2/3 da inicial é... Aí foi dado o logaritmo de 2, que é 0,3, e logaritmo de 3, que é 0,4. Bom, o negócio é o seguinte, nessas questõezinhas aí, questão texto grandão, né? Você tem que estar ligado no seguinte... que na fórmula, tá aqui, ó, m de t é igual a m0, que multiplica 3 elevado a menos t. Você tem que ver quem é quem na fórmula, tá? M de t é o que? Como ele falou, é a substância, é a massa da substância restante, é o que sobrou, vai se desintegrando e m de t é o que sobra. E M0 ele colocou no início do problema, ó, M0 é a massa inicial, certo? E T é o tempo em segundos. O grande lance é esse, você saber quem é quem, para você não substituir elementos em locais errados. Ok? Tudo tranquilo? Estou recebendo aqui um Twitter, daqui a pouco eu falo. Vamos continuar aqui na questão. Bom, a resolução dela está aí, ó. Tá a fórmula. M de t igual a M0, que multiplica 3 elevado a menos t. O que foi que ele pediu para acontecer? Tá certo? O que foi que ele pediu para acontecer? Ele pediu o tempo para que a massa fosse 2/3 da inicial. Deixa eu voltar aqui, exatamente, ó. Para que a massa seja 2/3 da massa inicial. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai substituir no lugar de m de t, o quê? 2/3 da massa inicial, que é o m0, ok? Então, olha, 2/3 de m0 vai ser igual a m0, que multiplica 3 elevado a quem? 3 elevado a menos t, ok? Então, ó, substituir m de t por 2/3 que multiplica m0. Então, ó, simplificando m0 com m0, eu fiquei com o quê? 2, perceba que o 3 que estava dividindo, passei para lá multiplicando, então ficou 2 igual a 3, que multiplica 3 elevado a menos t. Certinho? Multiplicação de potência de mesma base, repete a base, somos expoentes, 1 menos t. Aí eu fiquei com o quê? Ó? 2 igual a 3 elevado a 1 menos t. Certo? Como não posso colocar em função 2 em função de 3, não é uma equação exponencial, então não posso fatorar, o 2 e o 3 são números primos. O que foi que eu fiz? Representei em forma de logaritmo. O logaritmo de 2 na base 3 é igual a 1 menos t. Perceba que se você aplicar a definição do logaritmo, qual é a definição? 3 elevado a 1 menos t igual ao logaritmando, que é 2. Ok? A base do logaritmo elevado ao resultado é igual ao logaritmando. Outra maneira de você resolver essa questão, nesse ponto aqui, deixa eu até voltar aqui, ó, pronto, nesse ponto aí, onde está escrito 2 é igual a 3 elevado a 1 menos t, certo? Nesse ponto aí, o que é que acontece? Acontece o seguinte, se você colocar logaritmo no primeiro e no segundo membro, você também vai conseguir resolver a questão. Vai ficar o quê? No primeiro membro, logaritmo de 2 igual a logaritmo de 3 elevado a 1 menos t. Então, ó,
você vai ficar com a igualdade de dois logaritmos de mesma base, certinho? Você pode usar essa técnica também. Se você tem uma igualdade de dois números, um número 2 e uma potência, você pode acrescentar logaritmo no primeiro e no segundo membro, sem problema, que você não altera a equação, ok? Mas vamos lá, ó. Logaritmo de 2 na base 3 igual a 1 menos t. Agora, o que é que eu estou fazendo? O que foi que eu fiz para aparecer aquela fração lá em cima? Eu fiz uma mudança de base. Eu tenho, ó, logaritmo de 2 na base 3. Mas eu estou me lembrando que no enunciado, ele informou para a gente logaritmo de 2 na base 10 e 3 na base 10. Então, como eu estou vendo que esse logaritmo de 2 está na base 3, eu fiz uma mudança de base. Então, ó, fique atento. Como é que a gente efetua uma mudança de base logaritmo? Quero mudar esse logaritmo que está na base 3, que você está vendo aí, para a base 10. Então, vai ficar, ó, logaritmo de 2 na base 10, dividido pelo logaritmo de 3 na base 10. Ok? Fiz a mudança de base. Substituindo os valores, logaritmo de 2 é 0,3, o logaritmo de 3, dado, informado na questão, é 0,4, efetuando a divisão 0,75. Como eu quero encontrar o valor de t, o t que está negativo, passei para o primeiro membro, 0,75 que está positivo, passei para o segundo membro, está aí o tempo, 0,25 segundos, ok? Então, ó, está resolvida a questãozinha aí, tá?